quem será o mais forte entre os Piratas Rocks até agora? Já se passaram 5 capítulos desde que fomos apresentados a essa temida tripulação, e mesmo que ainda não tenhamos visto as habilidades de algum deles, já dá para ter uma boa noção de quem são os mais poderosos dentro desse bando lendário. Por isso, no vídeo de hoje, vamos ranquear os membros dos Piratas Rocks, do mais fraco até o mais forte. Então, bora começar analisando os mais fracos da tripulação. O mais fraco entre eles é o Dom Marlon. Segundo informações, ele era um gangster vindo do West Blue, basicamente um chefão da máfia. Porém, nos capítulos recentes, vimos que Dom Marlon acabou perdendo a vida, morto por Yang Zi, ou seja, não vamos vê-lo novamente na história. Por isso, ele fica no último lugar da lista. Em seguida, temos Tabra, assim como Ganzui e Gil Bastar. Durante o arco de Thriller Bark, foi revelado que Gekko Moria conseguiu os corpos desses dois, embora não tenha sido revelado exatamente quando eles morreram. Eu acredito que isso aconteceu após o incidente de God Valley. Afinal, seria impossível Moria ter conseguido os corpos se eles tivessem morrido lá, já que a ilha inteira desapareceu, a menos, claro, que ele soubesse exatamente onde ficava God Valley. Depois temos Treucy, o cozinheiro dos Piratas Rocks. Sim, ele continua sendo um personagem bastante misterioso até hoje, mas já tivemos um vislumbre de como ele luta durante o arco da ilha Holy Cake, ver como Treucy sobreviveu ao incidente de God Valley, e esse já é um motivo para colocá-lo acima dos primeiros mencionados. O próximo da lista é Miss Book. Como todos sabem, ela é a mãe de Edward Evil, e sua força no auge deve ter sido comparável à de seu filho. Por isso, acredito que essa posição faz sentido para ela dentro da nossa classificação. Agora, os próximos nomes já entram no top 10, e na minha opinião, esses 10 eram os verdadeiros núcleos de combate dos Piratas Rocks. Eram fortes o bastante para enfrentar até mesmo almirantes, e cada um deles teria condições de formar sua própria tripulação e eles mesmo sendo capitão. Esse é o nível de poder deles. Então vamos começar pelo 10º colocado, Barbel. Pela sua aparência fica óbvio que ele era um tritão. Eu suspeito que, assim como Jinbe, é considerado o tritão mais forte da atualidade. Barbel tenha sido, em sua época, o mais poderoso de todos os tritões. Por isso, ele ocupa a 10ª posição do nosso ranking. Em 9º lugar está Yang Zi. Se eu tivesse que descrever esse personagem com uma palavra, seria esperto. Sim, vimos nos capítulos recentes como ele é traiçoeiro. Foi ele quem matou Dom Marlon e até sequestrou Shaq apenas por dinheiro. De tão astuto, ele sequer acompanhou os Piratas Rocks na Batalha de God Valley, justamente por saber o perigo que envolvia aquela ilha. Desde o desaparecimento de God Valley até o salto temporal, descobrimos que Yang Zi foi quem dominou Hashnoshu, até ser derrotado pelo próprio Barba Negra, o filho espiritual de Rox de Shebeck. Inclusive, existe até uma teoria que liga Yang Zi ao Sengoku e ao governo mundial, mas essa é uma história para outro vídeo. O que sabemos é que, sem dúvida, alguém que merece ficar acima de Yang Zi é Gloriosa. Ela foi capitã das Piratas Kuja, antes mesmo de Boa Hancock. E sabemos que as capitãs das Kuja não se destacam apenas pela beleza, mas também por sua força em combate. E Gloriosa, pelo que foi mostrado, tinha sim um poder considerável, o suficiente para estar bem posicionada nesse ranking. Na verdade, já tivemos alguns vislumbres nos capítulos recentes que mostram como Gloriosa era realmente capaz de lutar de igual para igual. Inclusive, houve aquele momento em que ela enfrentou os Piratas do Roger, e por conta disso, ela fica mais alta no ranking do que os nomes anteriores que citei. Mas logo acima dela está o Capitão John. Sim, muitos subestimam o Capitão John, já que, assim como Ganzui e Gil Bastar, também vimos seu corpo no arco de Thriller Bark, mas isso não pode ser usado como base para julgar sua força. Afinal, lembramos bem, Ryuma também estava em Thriller Bark, e ele já foi considerado o espadachim mais poderoso do mundo. Portanto, o simples fato de termos visto o corpo de John não significa que ele era fraco. Nos flashbacks atuais, o Capitão John se mostra extremamente misterioso. Sua confiança ao falar passa a sensação de que ele era realmente muito forte. Inclusive, vimos que ele estava lado a lado com Rox de Shebeck quando os marinheiros estavam se aproximando. A vibe do Capitão John me lembra bastante a
considerado o Lafitte dos Piratas do Barba Negra, aquele tipo de personagem silencioso, mas extremamente perigoso em combate. Em sexto lugar na lista está Kaido. Eu sei, meu povo, eu sei, meus tripulantes, muitos vão discordar dessa posição, porque sempre pensamos em Kaido como um monstro em termos de força. Mas temos que lembrar de uma coisa: durante o período em que esteve nos Piratas Rocks, Kaido ainda era muito jovem e nem mesmo possuía a sua fruta do diabo. Ou seja, o Kaido que vimos em um ano é o resultado de décadas de batalha e experiência, o que o tornou absurdamente poderoso. Mas o Kaido daquela época, dentro dos Piratas Rocks, ainda estava em desenvolvimento, sendo tratado quase como um novato pelos restantes da tripulação. Ainda assim, mesmo jovem, não dá para negar que ele era incrivelmente forte. Por isso, ele fica acima de Gloriosa e do Capitão John. E agora chegamos ao top 5, os membros que consideram os mais fortes dos Piratas Rocks. Estes 5 eram de nível equivalente aos Yonkou da era do Luffy, verdadeiros monstros em batalha. Em quinto lugar temos o Silver Axe. De acordo com os registros, ele era um rival direto de Shiki, assim como Scopegaba. Sua arma principal era um machado, mesmo que ainda temos visto apenas relances de sua força em batalha. O simples fato de Sengoku ter mencionado o Silver Axe como um dos mais poderosos dos Piratas Rocks já é suficiente para colocá-lo entre os primeiros. Além disso, o fato de ser considerado rival de Shiki, cuja força já conhecemos bem, só reforça essa colocação. Na minha visão, a posição dele pode até mudar no futuro, quando vemos mais detalhes de sua luta em God Valley, mas por enquanto acho justo deixá-lo no quinto lugar. Já a quarta posição vai para Big Mom. Diferente de Kaido, que era apenas um garoto naquela época, Big Mom já estava no auge da sua força, com cerca de 30 anos durante o incidente de God Valley. Isso significa que ela estava com todo o seu poder disponível naquele momento, e vimos tanto na ilha de Holy Cake quanto em um ano o que ela é capaz de fazer em batalha. Mesmo mais velha, Big Mom ainda foi capaz de enfrentar monstros como Kaido e até mesmo derrubar grandes nomes do Novo Mundo. Portanto, em sua juventude, sem dúvida, ela merecia estar no top 4 dos Piratas Rocks. Em terceiro lugar da nossa lista está o Leão Dourado Shiki. Não há dúvida de que Shiki era incrivelmente poderoso. Ele sobreviveu ao incidente de God Valley e mais tarde formou a sua própria tripulação de pirata, enfrentando diversas vezes ninguém menos que Oda e Roger. A batalha mais famosa entre os dois aconteceu em Edgeware, uma das maiores guerras navais da história. A obsessão de Shiki em derrotar Roger foi tão grande que se estendeu até Marineford. Ele ficou revoltado ao saber que Roger havia se entregado voluntariamente à marinha. E tomado pela fúria, Shiki enfrentou sozinho Garp e Sengoku ao mesmo tempo. Sim, galera, esse era o nível de coragem e também de muita loucura do Leão Dourado. Mas, no fim, como sabemos, ele acabou simplesmente tomando um pau. Em segundo lugar, temos o lendário Barba Branca, considerado o braço direito não oficial de Hawks de Shebeck. Foi em Marineford que vimos o auge tardio de Barba Branca, mas seu verdadeiro poder ficou mais evidente nos flashbacks. Durante a história de Kozuki Oden, pudemos ver um pouco da força de Barba Branca e sua juventude, e era simplesmente absurda. Oden, considerado o samurai mais forte da história, foi facilmente superado por ele, e até mesmo Roger, o rei dos piratas, conseguia apenas lutar de igual para igual com Barba Branca. Por isso, não temos como negar que ele merecia estar na segunda posição desse ranking. E claro, no topo da nossa lista não poderia estar outro senão Hawks de Shebeck, o homem cujo verdadeiro nome ecoa como uma lenda sombria na história do mundo. Afinal, ele conseguiu reunir em sua tripulação monstros como Barba Branca, Shiki e Big Mom. Isso pode significar uma coisa: ele era capaz de dominá-los e até mesmo superá-los em força. A teoria de que Shebeck chegou a infiltrar-se em Mary Joyce, enfrentando Imur-sama em pessoa, além de ter lutado diversas vezes contra o rei de Elbaf, o gigante Herald. Tudo isso só reforça que ele não era apenas o mais forte de sua tripulação, mas também o mais poderoso de toda a velha guarda. E assim concluímos o nosso top 15 dos Piratas Rock, listando os que, na minha opinião, foram os mais fortes dessa tripulação lendária. Mas agora eu quero saber de vocês, quem vocês acham que eram realmente os mais poderosos dos Piratas Rocks? Se vocês também têm um top
top 15? Deixem aí nos comentários pra gente debater junto. Então é isso, galera. Valeu demais e até a próxima. Muito obrigado também para todo mundo que colou no último vídeo, aqueles que só assistiram e até mesmo aqueles que deixaram um comentário.